E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer duas ideias incríveis de decoração, reaproveitando essas embalagens aqui de água sanitária. São ideias bem simples e fáceis para você estar fazendo aí na sua casa, gastando pouquinho. Então, bora lá conferir! Essa primeira ideia aqui eu vou estar fazendo um cachepô, então eu vou retirar aqui o rótulo e vou também medir aqui esse papelão para ver o tamanho que eu vou recortar, porque eu vou estar revestindo ele com papelão. Então eu venho aqui nessa marcação, como essa embalagem já tem aqui, essas marcações fica mais fácil para recortar. Eu venho aqui com estilete, furo e vou fazendo a volta. Se sair aqui um pouquinho do lugar, dá para fazer o acabamento depois. Então venho aqui, recorto por completo essa parte aqui, eu não vou usar. Venho aqui com a tesoura, né, porque às vezes o estilete escorrega um pouquinho e com a tesoura fica melhor para fazer o acabamento. Aí, retirei aqui essa parte e aqui agora eu quero cobrir ele por completo. Então, eu venho aqui, o papelão, eu vou tirar essa parte aqui de cima. Você pega um papelão e vai puxando assim com cuidado para ficar com esse aspecto assim, com essas tirinhas. Então, tem alguns lugares aqui que não saiu e aí você vem assim com a escova e vai passando de leve. Essas escovas mesmo de lavar roupa. Aí, vou colar aqui no vaso. Você pode estar colando ou com cola quente ou com cola de silicone. E aí, a cola quente corre o risco, né, de derreter o vaso. Então, eu passei aqui pouco, só nessa parte mesmo, no início e agora no final, para juntar uma parte na outra. Eu não vou colocar no vaso todo, porque eu tô com medo do vaso ficar mole assim e ele ficar mais tortinho. Pronto, revesti aqui essa parte, agora eu vou fazer o fundo. Eu medi aqui e recortei um círculo já no tamanho. E aí eu vou colar aqui nas bordas, né, com a cola quente. E também vou fazer aqui alguns pinguinhos assim pra cola pegar melhor, não correr o risco de soltar na hora que eu estiver pressionando aqui com a mão. Aí eu venho aqui, encaixo direitinho, né, e com a cola quente você precisa ter cuidado pra não colar seus dedos, né, eu me queimo com muita frequência. Pronto. Aqui agora que eu já revesti por completo com papelão, eu vou pintar. Que para pintar, você pode pintar com qualquer tinta aí na cor que você tiver, até tinta guache, como é papelão, aqui você consegue pintar. Eu tô usando aqui uma tinta que eu já tinha, essa aqui é uma tinta à base d'água, porque eu quero que fique com um aspecto mais de madeira mesmo. Então, tô pintando aqui com um pincel. Coloquei aqui essa bandejinha para não pingar a tinta aqui, né, e sujar tudo. E aí eu vou pintar aqui com esse marrom, mas fica bonito também se você quiser pintar na cor azul. Também se você quiser pintar nessas cores assim mais forte, né, um amarelo vai ficar legal, dependendo do tecido que você for usar assim para fazer o acabamento. O meu eu quero o marrom mesmo para ficar com aspecto de madeira. Então, por isso que eu tô usando aqui essa tinta. Aí vou pintar aqui também o fundo, porque o fundo eu vou colocar uns pezinhos aqui depois, então eu já vou pintar e esperar secar aqui agora pra gente vir fazer o acabamento em cima. Então, tô passando aqui a camada, já finalizei aqui todo, aí esperei secar aqui um pouco e aqui agora eu já vou fazer o acabamento. Vou usar esse corino aqui, que eu já tenho aqui em casa. Ele é tipo um tecido, mas você pode usar qualquer tecido. Dependendo da cor que você pintar, dá pra você colocar aqui um tecido estampado, que fica bonito também. Esse aqui é mais pra combinar mesmo com o jeito mesmo que eu vou colocar ele, né? No espaço que eu vou colocar, então, como eu quero que fique todo madeira, por isso que eu pintei de marrom. Então, você vai colar o tecido assim, pelo avesso, tá vendo? Aí, você vem aqui e junta essa parte no final. E agora você vem e puxa o tecido para ele ficar certo. Na hora que você passa a cola, você coloca ele no avesso e agora você puxa para fazer esse acabamento aqui por dentro. O corino, ele é mais grossinho assim, o tecido eu acredito que você vai ter mais facilidade para manusear. Mas aqui agora é só puxar direitinho e ir dobrando aqui para dentro e passando a cola e firmando assim. Você vai apertando assim com a mão, que ele já cola bem. Então, eu venho aqui fazendo isso. Como eu falei com vocês, como eu tô usando a cola quente, eu tô tendo mais cuidado aqui, não tô passando cola em tudo. Mas com a cola de silicone, se você tiver paciência, né, de colar, esperar um pouquinho, segurando assim, é melhor para não correr o risco de derreter o seu vaso. Então, vim aqui, é só você ir dobrando mesmo, vai passando uns pinguinhos de cola e vai pressionando aqui
essa parte. Como o corino ele é mais grossinho, ainda fica algumas preguinhas assim. Então, puxa assim um pouquinho com o dedo que você consegue fazer um acabamento mais perfeito aqui nessa parte. Aí aqui embaixo eu vou querer também fazer o acabamento, então eu dobrei um corino do mesmo jeito que eu fiz aqui em cima, e aí eu venho e vou colar aqui essa parte. É interessante que você observe, no mesmo jeito que você fez com o papelão, o lugar que você fez o acabamento, você fazer os 3 acabamentos, para não correr o risco do seu cachepô ficar com essas partes assim de cola. Então vai ficar sempre na mesma posição. Aqui agora eu quero fazer tipo uma etiqueta para colocar na frente, e aí para fazer o acabamento aqui com o corino eu tô usando aqui essa fita, que é uma fita dupla face, para fazer tipo uma bainha mesmo. Aí eu pego aqui, passo a fita, dobro e já fica aqui nesse aspecto assim, com acabamento, parecendo mesmo que você costurou. Aí eu vou vir aqui com essas tajinhas douradas e vou pressionar ela aqui, que aí fura com facilidade tanto o papelão como o vaso, né? Como é plástico, então você consegue apertar assim e ela encaixar bem. Aí venho aqui, fiz dos 2 lados, e aqui eu comprei esses pezinhos, vende eles em armarinho, é uns pezinhos assim de madeira, e eu vou colocar eles aqui com a cola quente. Aí você vem, pressiona um pouquinho assim, você vê a posição certa, que eu vou usar só 3, então coloco um no meio e um aqui em cada lado para ficar o formato mesmo de um cachepô. Aí aqui ele já tá pronto, eu coloquei aqui com essa plantinha. E se você for usar uma plantinha natural, você pode estar colocando dentro de outro vaso para na hora de molhar você tirar, para não correr o risco de molhar o móvel, mas fica lindo assim na sala. Para essa outra ideia aqui, eu vou estar usando essa embalagem, essa lã de tricô e também essa tinta spray. Então eu vou começar fazendo da mesma forma da outra, retirando aqui o rótulo e vou recortar aqui também. Essa embalagem, ela já é diferente, ela tem esses furinhos aqui e eu acho que vai ficar até legal para o que eu quero. Então ela também tem uma marcação aqui que facilita na hora de cortar. Mas se você pegar uma embalagem que não tenha essa marcação assim, você vem com a régua, né? Coloca num tamanho que você vai querer e faz a marcação assim para você ter uma facilidade maior na hora de recortar. E aqui eu vou vir com esse piloto aqui para fazer tipo umas ondulações aqui, que é a parte que eu vou decorar nesse vaso. Então você vem aí, se você não tiver um piloto, dá para você fazer também assim com a caneta, porque essa parte aqui é só para ter uma base mesmo de marcação. Aqui eu tô fazendo nesse formato de ondulação, mas você pode fazer de outra forma, logo vocês já vão ver para que é. Aqui eu vou fazer uns furinhos nessa ondulação aqui que eu fiz. Então, como eu não tenho uma furadeira, eu tô fazendo aqui os furinhos com uma pistola. Eu coloquei ela aqui na tomada e como o bico dela já tá quente, então eu tô conseguindo fazer esses furinhos aqui com facilidade. Mas se você não tiver uma pistola, dá para você ir esquentando algo assim que seja mais fácil para furar, né? Você pode estar esquentando assim no fogo e fazendo vários furinhos, que vai ficar dessa forma aqui. Agora eu vou pintar com essa tinta spray. Essa tinta spray é uma rosé, eu comprei ela até na Shopee, foi baratinho. Eu vou deixar até na descrição aqui, porque lá na Shopee é mais barato, né? Tinta spray. E essa aqui eu achei lindo nesse rosé. Aí vou pintar aqui por completo essa parte aqui. A tinta spray, né, você vai colocando assim um pouquinho a distância, né, sempre fazendo esses movimentos circulares para a tinta pegar melhor. Aí aqui vou virar porque eu quero pintar também aqui o fundo, né, vou pintar a parte interna. E aí é bem rápido para secar. Aí já secou aqui e eu vou fazer aqui, eu não tenho uma agulha para passar nesses furinhos, então eu peguei aqui um clipe, abri o clipe e tô encaixando a linha aqui nessa parte do clipe. É a forma que eu tenho, gente, para eu passar essa lã aqui em todos esses furinhos que eu fiz lá. Então, se você tiver uma agulha que dê para entrar aqui essa lã de tricô, porque ela é mais grossinha, aí você faz com agulha. Mas se você não tiver essa ideia do clipe aqui, funcionou perfeitamente para mim. Então, você vai fazer tipo como que você estivesse costurando. Aí, todos os furinhos que você colocou, é interessante você deixar o furinho assim, um perto do outro, como eu fiz esse aqui, para o acabamento dela ficar mais bonito. Aí você vem e vai fazendo as voltas, né? Sempre com cuidado para a lã ela não ficar aqui uma por cima da outra, né? Você vai puxando ela, né, para a parte interna também e ficar tudo certinho. E aqui é bem fácil de fazer. Se você não quiser fazer com lã de tricô, mas você tiver aquela linha que é uma linha de bordado,
ou uma linha de crochê que ela é mais fininha. Aí você vai fazer os furinhos sem ser muito larguinhos assim como eu fiz. Você vai fazer uns furinhos menores e também dá para você fazer esse mesmo acabamento. Aqui no final, ou você pode chegar e colar, né? Recortar aqui e colar para fazer o acabamento, ou você pode recortar e dar um nozinho. Aqui eu preferi recortar e vou dar um nozinho, porque eu acho que segura melhor mesmo. E aí ele não vai ficar mostrando. Então eu dei um nozinho aqui e segurou bem. Aqui eu tô usando como um organizador para colocar maquiagem aqui no banheiro. Então você pode estar utilizando aí de várias formas. Dá para você colocar como porta-lápis, dá para você fazer assim também. Se você quiser para colocar na decoração, você pode colocar aqui também com flores ou com uma plantinha que vai ficar bonito. Mas a intenção mesmo foi usar assim como organizador. Então, em vez de você estar comprando, você pode estar reaproveitando essas embalagens. Espero muito que vocês tenham gostado dessas ideias que eu trouxe aqui hoje. Caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, você já se inscreve, que toda semana eu trago 2 vídeos diferentes com ideias de decoração e também colocando a mão na massa, fazendo esses DIY com coisas que seriam jogadas no lixo. Deixa aí o seu joinha, que é muito importante aqui pra gente, pro crescimento do canal. Ativa o sininho de notificação para poder postar um vídeo novo, você ser avisado, e beijos!